Fala, Fenômeno Azul, salve, salve, família azulina, salve, salve, galera, tudo do nosso nada deles. Que momento mágico o Clube do Remo vive na Série B. Ontem, mais uma vitória, 3-1, com um gostinho de apreensão, misturado com nervosismo, misturado com extravagar no final, misturado com alegria também. Um misto de emoções, e o Clube do Remo ontem venceu mais uma vez, fora de casa, o Cuiabá, por 3-1. Um jogo importantíssimo e o Remo pulou mais uma barreira. E a gente falava nos vídeos anteriores e lives, o Remo estava a um pé da Série A. Hoje o Remo está um pé e meio da Série A. Além de tudo isso, desse misto de emoções, o Remo ontem mais uma vez contou com a ajuda da tabela. Botafogo empatou no finalzinho com o Novo Horizontino. O Remo está com sorte de campeão. Quem não acredita, os fatos estão aí. Tudo que está acontecendo com o Remo parece que foi escrito, só que a gente só acredita vendo, acredita no final. Porém, tudo que está acontecendo com o Remo parece que tem um livro, está tudo escrito, bonitinho, a gente só não chegou na última página desse livro. E essa última página está escrito lá, acesse. E quem sabe no final dessa página está escrito lá, título, porque é o que vem se desenhando para o final dessa competição. Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, a festa do torcedor azulino. Belém está parada, só se fala em Clube do Remo. O Brasil todo fala em Clube do Remo e o Remo vem correspondendo. Deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem, para sempre a gente ter o maior alcance. A gente que já penou tanto, né, pessoal? Digo aqui, o canal já sofreu tanto, vídeos de lives, de 2-3 horas, sendo eliminado para fulano, ciclano, lutar para não cair para a quarta divisão, o canal que vai fazer 6 anos, né? Já passamos por perrengue, jogos horríveis, jogadores que, meu pai do céu, calam nos olhos. E agora, graças a Deus, merecemos, vocês merecem, o Fenômeno Azul merece. Estamos passando por um momento mágico, um momento diferente, que, como eu falei ainda há pouco, está se desenhando não só para um acesso, mas quem sabe para um título de Campeonato Brasileiro da Série B. Então, por favor, mais uma vez, deixa o like, inscreve no canal e compartilha o vídeo. Ontem o Clube do Remo começou, quem assistiu o nosso pré-jogo, colocamos uma mesa tática, o Remo fez uma marcação em cima, como vem fazendo nos outros jogos, mas já dizia Guardiola, né? Não tem como um time jogar 90 minutos fazendo pressão, ainda mais em Série B, não tem como, né? Mas o Remo começou em cima, fazendo uma marcação pressão, e o Cuiabá tocando a bola com qualidade, né? Lateral esquerdo, lateral direito, passando pela zaga, o goleiro também, né? E não dando tantos chutes, né, para frente, sem nexo, um time que tentava sair com qualidade. Porém, numa dessas pressão de bola, o Remo foi lá e conseguiu um escanteio. Aí vem aquela questão, né, do jogador diferenciado. O Diego Hernandes, que tem uma categoria na batida na bola, tem uma categoria em colocar a bola praticamente onde ele quer. Parece que ele coloca com as mãos. Ele foi lá e o Panagiotis, ali com quase 2 metros de altura, cabeceou na pequena área, praticamente sozinho, né, estufando a rede do gol do Cuiabá. 1-0, festa, explosão, comemoração e alegria em mais de 50% do estado do Pará, a maior torcida do norte do Brasil. O Remo fazia ali 1-0 no primeiro tempo, né, aonde dava já um ar de desafogo. Como o Remo vai jogar? O Remo vai jogar no contra-ataque. É a forma que o Remo sabe jogar, desde lá da época do Daniel Paulista. Agora o Remo pressiona um pouco em cima, tem um pouco mais a bola? Tem, mas mesmo assim tem aquele feeling de sair no contra-ataque. Jogo propício para o Remo fazer o segundo gol, ou o terceiro, ou quarto, sim.
Cuiabá veio para cima, levava muito perigo pelo lado esquerdo, né? Não é um time ruim, é um time que sabe jogar bola. Só que o Remo está num momento espetacular, taticamente, tecnicamente, os jogadores, um decidindo aqui, outro jogador decidindo ali, e fisicamente o time, quando corre certo, as coisas acontecem de uma maneira mais fácil, ou como eu costumo dizer, menos difícil. Remo marcava, Marcelinho levava pressão, muito do lado esquerdo do Cuiabá, e numa dessas jogadas, logo no início do jogo, o Marcelinho sofreu uma falta, cartão amarelo, e desde ali o Marcelinho não foi mais o mesmo. E todo mundo sabe que o Marcelinho, pra mim, não sei pra vocês e respeito, é o melhor lateral direito da Série B. Será o melhor lateral direito da Série B 2 vezes seguidas, foi ano passado. Uma ótima contratação do Remo lá atrás. E aí ele se bateu. Começou a mancar, e pressão em cima dele, né? E o Diego Hernandes caiu um pouco para dentro aqui da lateral direita. A gente vai explicar isso numa live, mas não com tanta precisão quanto o Nico Ferreira faz pelo lado esquerdo, onde o Pedro Rocha estava jogando ontem de falso 9. Cuiabá pressionava, e vai, mas o que eu falei? Propenso a ter contra-ataques. Num desses contra-ataques, Nico Ferreira pegou uma bola, meu pai do céu. Quando o cara tá com confiança, quando tudo tem que dar certo, dá certo. Ele pegou uma bola, cortou do meio para fora, muito parecido com o que ele fez naquele jogo no Mangueirão contra o CRB. Tentou outras vezes, cortou para dentro. Meus amigos, acertou um chute de rara, né? De raro acerto. Um golaço no canto esquerdo do goleiro do Cuiabá, lá onde a coruja dorme, meu amigo. Poderia ter Tafarel, Dida, poderia ter Rangel ali. Nenhum goleiro pegaria aquela bola. 2-0, novamente explosão, festa, loucura no bom sentido no estado do Pará. Sempre Remo. O dia que o Remo ganhar algo, pessoal, fácil. O dia que o Remo ganhar algo, até um jogo que seja, sem sofrer, do nível desse aí, a gente tem que se beliscar e imaginar se estamos acordados ou estamos em outro mundo. Porque pro Remo, mano, um olhava pra cara do outro onde eu tava, comemoração, Leão tá jogando muito, primeiro tempo de Almanac, gravei um vídeo sobre. Primeiro tempo de Almanac, principalmente na questão do contra-ataque. Remo poderia ter feito 3, poderia ter levado, poderia também. Acabou o primeiro tempo, a gente se olhava, o Remo não está sofrendo. O que está acontecendo? Mas não se esqueça que é este clube aqui, ó. Da glória do triunfo, Esperiçá. A gente já sabe. Aí, meu amigo, volta para o segundo tempo, o pano nascente, meio campo do Remo desaba com a entrada do Pescador. Diego Hernandes, no primeiro momento, fui contra a substituição dele. Até critiquei o tio Gugu lá, não era para tirar o Diego, mas o Diego tá com 2 cartões, então crítica infundada, o tio Gugu tá certo. Depois mexeu errado na saída do Pedro Rocha, não tirou o Pedro Castro do time, piorou, colocou o Jadson, o time desandou, ficou só o Caio Vinícius no meio. Porém, aquela palavra que eu falei lá no início, sorte de campeão. Ele mexeu errado pela segunda vez, ele mexeu errado contra o Atlético, mexeu errado ontem, e dá certo. O João Pedro não tinha feito nada no jogo, não segurava uma bola. Vai lá e faz o terceiro gol. Meus amigos, se isso não é sorte de campeão, aquela bola na trave, no travessão do Léo Lang, em outros momentos, batia no travessão, batia no juiz, batia no bandeirinha, a bola ia dar uma curva e entraria. Aquela bola no primeiro tempo na trave, a mesma coisa, bateria na trave, na costas do Léo Lang, entraria. É o que eu digo, tá escrito que o Remo vai subir. Desde o início, a Série B vinha mostrando isso pro Remo. E a gente, meros mortais, humanos, cheio de erros, a gente talvez não percebia. Quando o Remo empatava jogos aqui em casa, perdia fora de casa também, uns jogos abomináveis do Antônio Oliveira, do bacalhau estragado, e a tabela ia lá e ajudava. O fulano é o quarto.
vai pegar o último não, o penúltimo, porque o último é o bônus, né? Que é a Mucura. Vai pegar o penúltimo. Ia lá e perdia em casa, empatava em casa. E o Remo perdia e empatava 2 seguidas, aí depois ganhava, depois perdia e não saía do lugar. Se isso não é sorte, se isso não é também a competência do nosso time, logicamente, nessa reta final, mas falando anteriormente, é o quê? Coincidência não é, pessoal. Coincidência, 1 ou 2 jogos vai, 2 jogos vai. Agora, 30 e poucos jogos, 20 e poucos jogos de coincidência, da tabela ajudando, ontem mais uma vez, e o Remo agora fazendo sua parte, são 6 jogos seguidos vencendo, a segunda maior sequência da Série B, a primeira foi do Atlético Paranaense, e o Remo tem tudo para empatar domingo que vem contra a Chapecoense nessa sequência. A sorte só ajuda os competentes, já dizia o ditado. E o Remo está sendo competente. 2-0, se imaginava isso, voltando aqui para uma análise rápida, mas o Remo recuou com todas essas substituições, para mim erradas, que acabaram a sorte dando certo. E aí, meu amigo, o Atlético foi lá, uma jogada do lado direito, que vinha fazendo desde o primeiro tempo, mas já com a entrada do Pedro Costa, o Jadson caiu um pouco para ali, não teve jeito, nas costas do Kaique, 2-1. Aí a preocupação já estava claro. Aí veio de novo aquela reprise. Repá, 2-0. Mucura empatou, o Remo fez aquele gol magistral com o Diego Hernandes. Remo e Atlético, 2-0. Primeiro tempo fácil do Remo no Bainão. Atlético fez 2-1, o Remo fez 3-1. Mas sempre tem aquela preocupação. Esse é o Remo. Se não for assim, se não for para tomar remédio de pressão, se não for para se arrepiar, se não for para ficar, sei lá, entendeu? Não é Remo. 2-1, pressão, 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 e bola passa e vai e vem, e grito de um lado e arrepio do outro, todo mundo preocupado. Passa aquele filme na cabeça do torcedor azulino, da famosa remice. Aí ele mexeu, em vez do time para cima, o tio Gugu, o time recuou. Não estou dizendo que o time recuou por causa do tio Gugu, tá? Os jogadores recuaram. O Remo perdeu o meio campo completamente com a entrada do Jadson e do Natan Pescador. Com o João Pedro na frente. Se ontem o Pedro Rocha não estava no dia dele, o João Pedro, quando entrou, não segurava ninguém. A bola batia e voltava, não tem qualidade. Mas é o que a gente diz. O tio Gugu tem uma estrela tão grande no Remo, uma estrela tão grande, que a gente não tem dimensão, que tudo dá certo. Num contra-ataque, de novo, mais forte, a coisa mais forte que o Remo tem é o contra-ataque. Do lado esquerdo, de novo, o menino maluquinho Janderson. Esse é o Janderson da época do Daniel Paulista, que entrou contra o CRB, que entrou no outro jogo. Esse é o Janderson, que estava morto com o Antônio Oliveira. Do lado esquerdo, levantou a cabeça, muito parecida à jogada que ele fez no outro jogo, não contra o Atlético, no outro jogo anterior. Levantou a cabeça, olhou, ele fez isso no gol do Caio Vinícius, não repara, né? Olhou, pá, deu pro Jadson, que estava apagado na partida. Jadson chutou, o goleiro pegou, ia no cantinho a ser gol, rebateu. João Pedro e não tinha feito um gol na Série B. Um gol, errou até pênalti contra o Volta. Foi lá de perna esquerda, estufou o barbante, deixando a nação azulina daquele nível que só a gente sabe. 3-1, matou o jogo. Foram 7 minutos de acréscimo, né? 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo, 6 no segundo, se eu não estiver enganado, 7. Poderia ter mais 10. O Cuiabá não conseguiria chegar, os jogadores já estavam com cãibra, e aí desmotivou o Cuiabá a fazer sequer o segundo gol, imagine o terceiro. Festa na cidade, festa da nação azulina. Falando em festa, ainda há pouco teve lá, né, o Aero Remo, a recepção calorosa, merecida dos torcedores do Remo para com a delegação. A delegação já se encontra em Belém, graças a Deus. Missão cumprida, 6 jogos, 6 vitórias. O Remo tem 4 jogos. Talvez, dependendo da tabela, com mais 4 pontos o Remo possa subir. 5 pontos. De certeza, 6. O Remo está a 2 vitórias de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro depois de 31 anos. A história está se repetindo depois de 31 anos. Com ar de dramaticidade, com orgulho da nação azulina, que ontem o Remo fez um segundo tempo péssimo.
técnico, mas não faltou empenho. E é tudo que o Fenômeno Azul quer. Os jogadores correram, jogadores deram carrinho, jogadores quiseram ganhar. Poderia não vir o resultado. Hoje todo mundo puta aqui com o empate 2-2. Mas a gente tinha que reconhecer que o time correu, que o time lutou e que o time quis, está querendo. O elenco do Remo não está querendo acesso. O elenco do Remo, ao que tudo indica, quer o título da Série B. E é isso, tem que pensar grande. Ganhamos. Temos mais uma batalha difícil. Os jogadores merecem descanso hoje. Amanhã deve voltar ao trabalho. Ou segunda-feira, se é o tio Gugu que vai administrar. Semana cheia para trabalhar. Remo só joga domingo. Recuperar Marcelinho, recuperar o Grego, recuperar o Nico Ferreira. Para a gente estar completo no jogo contra a Chapecoense, que é o jogo da vida para os dois clubes. Remo e Chapecoense, dependendo do jogo da Chapecoense ganha não. Vai ter uma margem. Por exemplo, Remo e Chapecoense, se um dos dois perderem, ainda há margem para subir, tá? Talvez para ser campeão não, mas para subir há margem. Dependendo do resultado da Chapecoense. A Chapecoense empatar ou perder hoje, vai vir a Belém como o Cuiabá jogou com o Remo ontem. Perdeu, tá fora. Já o Remo não, o Remo tem margem. O Remo criou uma margem de ainda poder perder nesses 4 jogos. E sendo bem sincero, para mim o Remo nem perde mais nessa Série B. Do jeito que vem jogando, com a vontade, com a aplicação, no Bainão lotado, o Remo não perde para Chapecoense. Mas é assunto para outros vídeos e outras lives e outros momentos, tá? Deixa o teu like, te inscreve no canal. A Nação Azulina tá muito feliz. Momento ímpar, momento único, momento magistral, momento mágico o Leão Azul vem viver. E espero que continue. A semana é cheia, mas é cheia de alegria. É uma semana cheia de motivação. É uma semana cheia que a gente vai querer que passe o mais rápido possível para a gente poder ir ao Bainão. Não é aquela semana cheia de preocupação, não pode perder, porque não tem que ganhar, para não ser rebaixado. Não, acabou. Agora é ganhar para ser campeão, é ganhar para subir de divisão. Vamos secar os adversários, vamos ver os outros jogos, para a gente poder ver aonde nós vamos terminar. Uma coisa é fato, não saímos do G4 mais uma vez. O Remo é um time cheio de remice, sim, não podemos encobrir. Porém o Remo é um time de chegada. Deixou chegar, Fenômeno Azul, colocou no colo, ninguém tira. Esse é o Remo. Assim como a gente sofre nos jogos, porque nada é fácil, a gente sofre com remícios, também a gente tem um momento de alegria quando deixa o Remo chegar. O Remo é o time da chegada. Deixou chegar, meu amigo, é complicado e a nossa história mostra isso. Se você gostou, comenta embaixo. Discorda de mim? Não tem problema nenhum, pode discordar. Aí embaixo, no comentário, deixa o teu like, te inscreve no canal, a gente merece. Vamos pra cima, mais tarde tem live, tem mais vídeos, semana cheia, também no canal aqui. Valeu, galera, saudações azulinas, fique com Deus, um bom sábado, até mais tarde, fui.